Fala galera do YouTube, eu sou o Tozer, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou falar aí sobre. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Falar um pouco aí sobre o que aconteceu esse final de semana, sobre o futebol brasileiro. Vou falar um pouco aí sobre o jogo. Esse vídeo aqui depois é do dia que aconteceu essas partidas. Antes de tudo, galera, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que dê seu joinha. O que eu vou falar é minha opinião, é meu ponto de vista. Se você discorda, não tem problema, tá? Esse daqui é minha humilde opinião, tá? Eu não sou de um andaísta, eu não sou de um comentarista, mas eu espero que vocês gostem do meu vídeo, que vocês possam se inscrever, deixar o joinha. E vou aqui dar minha opinião, vou dar aqui minha opinião sobre o que aconteceu aí desse final de semana. Bom, gente, esse final de semana acontece. Deixa eu pausar aqui já já. Bom, nesse final de semana, gente, aconteceu aí uma das principais partidas, um dos principais jogos aqui no nosso futebol brasileiro, que foi a Supercopa. Para quem não sabe o que é a Supercopa, vou explicar aqui, que é como campeão da Copa do Brasil e feito campeão brasileiro. Então, assim, aconteceu esse domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, a Supercopa. E tivemos um vencedor, que foi o time Corinthians, que foi o Corinthians, acabou ganhando 2-0 contra o Flamengo, teve um gol anulado e tudo. E vou dar um pouco minha opinião, o que eu achei desse jogo. Eu acho que foi um jogo assim que começou equilibrado, mas com o Corinthians nem mostrando vontade, nem mostrando vontade de ganhar o jogo o tempo todo. É claro que não foi um momento todo o Corinthians melhor. Eu acho que em algum momento o Flamengo foi melhor. Eu acho que os primeiros 10 minutos foi um jogo equilibrado. O Flamengo até acho que começou bem o jogo. Mas eu acho que a partir do momento que o Corinthians faz o gol, o Corinthians parece que ganhou mais confiança. Começou, parece que jogar melhor, na minha opinião. É, Teve o gol também anulado, acho que se eu não me engano, acho que foi do Memphis Depay que teve o gol anulado. E no final já do jogo aconteceu lá, tem aquele lance lá do gol do Yui e ele faz o 2-0 e a partir daí acaba. Teve a expulsão também lá do jogador lá, que na minha opinião foi justa, foi meio justa, apesar que eu acho que demorou. Depois que foi começar, antes de começar o jogo do segundo tempo, não é? Antes de começar o segundo tempo, ele foi expulso lá, o jogador do Flamengo, o jogador lá do Flamengo. Eu acho que foi um jogo assim que, na minha opinião, dessa mecânica é o seguinte: o Flamengo ele tem sim um dos melhores times do Brasil, isso é fato. É tanto que o Flamengo aí da hora de Mercedes tinha lá o Pata, tinha lá alguns jogadores, botava lá o Cebolinha, pra você ter uma noção, o exemplo do Flamengo é o Cebolinha, o Luiz Araújo, esses caras que são um exemplo do Flamengo, de Acuz. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem sim um dos melhores times do Brasil, da América do Sul, do continente, aqui da América Latina. Mas eu acho que também fica talvez uma lição desse começo de ano, que já aconteceu várias vezes, não só esse ano, mas que é o seguinte: o Flamengo, como ele tá dentro de campo, ele pode achar que vai resolver o jogo a qualquer momento, que o jogo, por mais que esteja jogando mal, do nada vai fazer um gol, vai chegar um jogador e vai resolver, que, que do nada ele vai entrar dentro de campo como se tudo tivesse ganho. É assim. O Flamengo recentemente contratou aquele jogador lá, o Paquetá, foi por mais de 200 milhões. Eu acho que por mais que tenha saído desse jogador, que eu não acho que pode dividir opinião, eu acho que esse é um jogador que pode sim, de futebol brasileiro, ajudar muito o Flamengo. Eu acho que acho que é um grande jogador, mas eu também não acho que ele é um jogador fora da curva, tipo, sei tipo Thiago Silva, o Hulk, o Felipe Coutinho, o Demais, não. Não acho que é esse nível todo, mas acho que é um jogador que de futebol brasileiro, eu acho que é um jogador ok. Eu acho que fica da lição é o seguinte: eu acho que o Flamengo pode estar dentro de campo achando que o jogo já está ganho. E a gente viu um Corinthians, na minha opinião, um time que demonstrou vontade, demonstrou coragem de jogar. E eu acho que o Flamengo tem toda essa questão da imprensa, de ser um time, de ser um time querido, de ser um time assim, é, ser um time, deixa eu ajeitar aqui, gente, ser um time
de ser um time que toda essa questão, um dos maiores times do Brasil para algumas pessoas daí pensa bota. Mas eu acho que o Flamengo também pode ser tratado como um time que é impossível, que dá para ser derrotado, que jogando no Maracanã é um time poderoso, o ambiente hostil, mas a gente é meio assim, vamos com calma. Eu acho que a gente pode tratar o Flamengo como todo poderoso. Antes de começar o jogo, eu não vou mentir para vocês, eu não estava tão empolgado assim para esse jogo, até porque eu sou vascaíno e eu queria muito que será que fosse o Vasco da dessa Supercopa, perdão. Ou então até o Palmeiras, um Botafogo, São Paulo, prefiro outro time, em vez de Corinthians e Flamengo. Mas assim, eu assisti o jogo, por ser vascaíno e caiu secar o Flamengo, mas assim, é, antes do jogo, qual é a minha opinião sobre esse jogo? Eu acho que o Flamengo, pelo time, dava para dizer assim que chegava com favoritismo, apesar de não viver um grande momento nesse começo de ano. Mas o Corinthians, na minha opinião, tem uma coisa que eu acho até que o Corinthians dá para dizer que começou um ano melhor que o Flamengo, que viveu um momento, que chegou para esse jogo vivendo um momento um pouquinho melhor. Mas eu acho que o que pesava realmente a favor ao Corinthians é o seguinte: o treinador, o Dorival é um treinador que tem toda essa questão, o gol que o São Paulo e o Corinthians fez lá, da Copa do Brasil, teve a boa batendo no baço, enfim, mas essa questão não vem ao caso nesse momento. Mas o Dorival é um treinador que, na minha opinião, é um treinador copeiro, é um treinador que entende Copa, é um treinador que sabe jogar Copa. Então acho que essa questão do Dorival pesava muito a favor, e pesou a favor. É tanto que dá para dizer que o Dorival deu um nó tático do Felipe Luiz, dá para dizer. Então o Corinthians aí demonstrou realmente a vontade de jogar, demonstrou a vontade de jogar, demonstrou a vontade de ganhar um jogo. E parecia até que o Flamengo estava jogando mais um jogo, é um jogo de começo de temporada, é mais um jogo vai no troféu. Porque o Flamengo, querendo ou não, gosta ou não gosta, querendo ou não, eu sinceramente sou vascaíno, é claro que eu não vou torcer pro Flamengo, não torço pro Flamengo, mas parece que o Flamengo já é um time que está acostumado a ganhar várias coisas, Libertadores, Copa do Brasil. Então, assim, o Flamengo ganhar uma Copa do Brasil, ganhar um Brasileiro, ganhar uma Supercopa, é uma coisa normal hoje em dia, que é um time que está acostumado a ganhar título. Então, chegou para a Supercopa, é como se fosse um jogo valendo mais um troféu. E o Flamengo pode estar dentro de campo achando que o jogo está ganho, não é? E eu acho que o Corinthians teve vontade o tempo todo de ganhar o jogo, teve vontade de jogar, jogou com vontade, jogou com coragem. É claro que o Corinthians fez o que tem de melhor que a transição. Se você for olhar os gols que saiu, o E teve sim esse ponto forte. Teve esse ponto forte. O primeiro gol até ok, mas o primeiro gol até ok. Mas o ponto forte do Corinthians, qual é? A transição. E o Corinthians soube aproveitar nisso. Então, assim, eu acho que quem sou eu para dizer se o Flamengo vai ganhar ou não vai ganhar mais nada desse ano? Eu não sei. Eu acho que aí começo de ano tudo pode mudar. Mas acho que essa questão física do Flamengo, essa questão da arrogância, da soberba, eu sei se tem a ver também. Mas na minha opinião, acho que o planejamento do Flamengo é um planejamento muito mal feito. Independente de ser um time, um dos melhores times do Brasil. Eu repito aqui que eu acho que o Flamengo tem sim um dos melhores times do Brasil, um dos melhores times do continente sul-americano. Mas quem não, se você for olhar, tem aí mais uns 3, 4, 5 times que devem bater de frente com o Flamengo. Palmeiras, você tem aí o Cruzeiro, que na minha opinião é um time titular, pode bater de frente. Você tem o Atlético Mineiro, que é um time que oscila, mas pode bater de frente. Você tem 5 times do Brasil hoje que pode bater de frente com o Flamengo. A grande questão que pede a favor do Flamengo é a questão das opções. O Flamengo é um time que tem muito jogador bom. Você pode tirar, por exemplo, um Samuel Nino e botar um Cebolinha. Agora com a chegada do Paquetá, você pode tirar o Ascaeta e o. Tirar o Ascaeta e botar o Paquetá, ou tirar o Paquetá e botar o Ascaeta. O Flamengo hoje tem sim um time que, na minha opinião, é um dos melhores. Eu sou vascaíno, mas eu sou uma pessoa que dá hora de falar cedo, dá hora de falar de futebol. Eu acho que essa é a idade. Não vou falar que sou como torcedor do Vasco, não. Falando assim, é a idade, um lado mais. É a isso. O Flamengo hoje querendo não tem sim um dos melhores times do Brasil.
E o que pesa a favor é a questão de opção. Mas o Flamengo hoje, o pode achar que vai estar dentro de campo a qualquer momento e vai ganhar um jogo fácil. Não. Ele ganhou sim o ano passado, mas o ano passado mesmo, ele tem ano passado, passado é passado, é. Então se você já faz ano passado, foi uma coisa do passado. Ano passado passou. Pode ficar vivendo o tempo todo 2025. Isso vai ter pro Corinthians, ganhou agora a Supercopa, ué, mas não quer dizer que tá tudo bem. O Corinthians também tá aí cheio de dívidas, cheio de conta para pagar. O Flamengo é um time agonizado, como o Palmeiras. Mas, voltando ao que eu estava falando, o assunto, hoje tem sim time que bate de frente com o Flamengo, e não é. Você tem, por exemplo, o Fluminense, que na minha opinião, com todo respeito ao Fluminense, é um time mais ou menos, é um time que tem suas limitações, mas é um time que no dia bom pode ir lá bater do Flamengo, ganhar de 1-0, de 2-0, ganhou de 2-1 no Campeonato Carioca do Maracanã. Então, assim, hoje tem time do Brasil que bate de frente com o Flamengo. Você pega um Atlético Mineiro, você pega um Cruzeiro, um Palmeiras, até o Vasco que não ganha do Flamengo há muito tempo, mas eu acho que isso é uma questão de postura, de vontade, porque eu não acho que hoje o Vasco está tão atrás do Fluminense, do Corinthians, não, acho que o Flamengo tão pau a pau. Mas o Vasco é isso e aquilo, ganha não sei quantos anos, meu Deus, o Vasco tem sim um bom time, e tanto que se você for ao time do Vasco, tem jogadores que foi titular, tem, por exemplo, o Vitor Luiz, Vitor Luiz, ele jogou do Palmeiras, jogou do Botafogo. A questão é que ele tá rendendo. Você tem o Matheus França, que é reserva do Vasco hoje, ele tá jogando um grande futebol, mas é um jogador que tem sim futebol para jogar. Então, assim, se você pegar o time do. Se você pegar um Vasco de um dia bom, jogar com vontade, o Vasco tem total condição de ganhar do Flamengo. Então, assim, hoje tem time do Brasil que tem condição de bater do Flamengo. Tem time hoje do Brasil que tem condição de jogar de igual para igual com o Flamengo. Então, assim, a questão que pede a favor do Flamengo é a questão das opções. Mas não pode achar que o jogo tá ganho, que o que vai ganhar. Então, eu acho assim, eu não sei se o Corinthians vai ganhar mais alguma coisa esse ano. No caso do Flamengo, eu acho que pelo time, toda essa questão do time, é claro que tem também a questão da arbitragem, da pensa. Apesar que esse ano eu acho que não vai ter muito. O Flamengo acho que vai ser um time muito favorecido esse ano, eu acho. Ué. Mas eu acho que o Flamengo pode sim, de repente, ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar sua Libertadores, pode sim ganhar o Brasileiro. Mas eu acho que parece esse ano, tá parecendo aquele ano que o Flamengo ganhou nada, em 2023, que o Flamengo acabou não ganhando nada. Esse ano tá parecendo muito, na minha opinião, esse começo de temporada, começo de ano. Porque assim, o Flamengo é um time que, como tem um ano que ganha quase tudo, ou ganha quase tudo, é porque vai ganhar tudo, do outro ano parece que tem um ano todo fracassado. Isso parece que já aconteceu, acho que aconteceu e acho que 21, foi em 2023 também. Então assim, eu acho que tá com a cara assim que o Flamengo parece, tá parecendo, na minha opinião, que vai ganhar nada. Eu não sei. Eu acho que o Flamengo sim pode ganhar alguma coisa esse ano. Eu acho que tem total condição. É favorito para todas as competições. Mas na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, a gente sabe o que vai acontecer. Então assim, eu acho que por mais que o Flamengo possa ser favorito a maioria das competições que ele disputar, eu acho que você ser favorito em alguma coisa não quer dizer que já ganhou. Tem que separar. Você está dentro de campo, o time está dentro de campo como favorito, isso não quer dizer que você já ganhou. Não. Eu tô dentro de campo, meu amigo, tudo pode acontecer. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer, mas o Flamengo ele pode ficar com esse arrogância, com esse daí para cima, não é? Porque senão vai ser mais um ano do Zival zoando aí. Ô, Ceinho, Ceinho, Ceinho. Claro que isso pode acontecer. Então, acho que tem que ter humildade, tem que ter produção, caçar auxiliar da humildade. Isso vai ser o Flamengo, vai para todos os times, seja o Vasco, seja o Palmeiras. Humildade é sempre importante. Do futebol também. E do futebol. Tem uma palavra que eu já ouvi que a soberba precede a queda. Isso realmente é verdade do futebol. O exemplo isso é o Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem um início de ano, na minha opinião, muito ruim, planejamento muito ruim, botou o sub-20 para iniciar o Carioca e está muito mal do Carioca, o Flamengo. Aí depois é, perde do Brasileiro, aí depois bota o time titular do estadual, mas perde depois pro São Paulo, perde pro Corinthians. Então, assim, é uma questão que o Flamengo começa o ano, na minha opinião, muito ruim. É claro que pode ter toda uma questão, pode ter aqui para frente, pode sim melhorar, mas na minha opinião, não sei qual vai ser o Flamengo que a gente vai ver esse ano. Falando do Corinthians, acho que você que é corintiano estiver vendo esse vídeo, eu acho que o Corinthians, eu não sei o que vai acontecer
o que vai acontecer com o Corinthians aqui por isso da temporada. Eu também não acho que é para achar que vai ganhar tudo. Ah, o Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians pode ganhar o Brasileiro, o Corinthians pode ganhar a Libertadores, eu sei. Eu acho que o Corinthians é um time que das Copas, eu acho que vai ser difícil. Não sei se tem Libertadores vai conseguir isso, mas eu acho que mata-mata o Corinthians é um time complicado, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que o Corinthians pode sim fazer um bom ano com o Dorival, eu acho que pode sim. Mas eu acho que o Corinthians também tem um ou outro jogadores interessantes. Eu acho que o Corinthians tem sim tem sim um time bom, mas eu acho que não tem esse time todo, não. Eu acho que é um time competitivo, um time bom. Mas o Corinthians com o Memphis, com o Galo, com o Yuri é uma coisa. Sem esses jogadores é outra, na minha opinião. Então, assim, tivemos outro jogo que aconteceu, tivemos Botafogo e Fluminense, vitória do Fluminense com 1-0. Um jogo interessante, na minha opinião, o Fluminense mereceu ganhar, mas tivemos chance dos dois times. O Palmeiras começa um ano com oscilação. Eu acho que se o Palmeiras não ganha, se é um estadual de repente no começo do ano, depende de chegar na final ou não. Se chega numa final e perde para algum rival, acho que a pressão vai ficar lá bem grande. Foi? Eu acho que o Palmeiras vem sim para esse ano muito pressionado, dá para dizer. O Palmeiras perder para o Botafogo, minha gente, de São Paulo, minha gente, é vergonhoso. Ah, mas é o time misto. Minha gente, não dá para normalizar o Palmeiras perder para o Botafogo de São Paulo. Não dá. O Palmeiras é um time que tem uma folha alta, que tem uma folha milionária. Não dá para normalizar. E o que eu acho eu acho que o Palmeiras tem um time muito bom, um time muito competitivo, mas eu acho que tem que sim ser questionado, o Abel. Eu também não acho que mano, foi Abel, não. Eu acho que o Palmeiras tem sim um time competitivo, mas eu acho que é vergonhoso o Palmeiras tomar de 4 pro Novo Horizontino, perder de 4-0 pro Novo Horizontino. Se não me engano foi 4-0, foi? Perder de 4-0 pro Novo Horizontino e depois perder de 1-0 e perder de 1-0 pro Botafogo de São Paulo. Bom, esse foi um vídeo um pouco, foi um vídeo aqui que a maioria do assunto, a maioria do tempo foi falando aí sobre o Flamengo e sobre o Corinthians. Até porque foi um dos principais jogos do final de semana, o estadual com todo respeito, mas os estaduais realmente tem tanta empolgação, tanta coisa. Por exemplo, Carioca tem toda essa empolgação toda, então eu acabei aproveitando o tempo, a maioria do tempo para falar do Flamengo e do Corinthians. Então, assim, esse foi o vídeo. Depois foi um pouco sobre o Botafogo, o Fluminense, o Palmeiras, né? Mas vai ter muito vídeo aqui. Eu espero que vocês possam se inscrever no canal. Esse daqui foi minha opinião. Então, valeu e fui.